E a Bíblia diz que ali então começaram a ter escassez de comida, que eles começaram a comer cabeça de animal e fezes de pombo. De tanta escassez tinha naquele lugar. E a situação chegou desta maneira porque o povo estava dando as costas para Deus. Preste bem atenção no que eu quero dizer esta noite. Quero que esta palavra fique no seu coração, para que nós podemos sair daqui diferente do que entramos. A Bíblia está dizendo que houve uma fome entre o meio do povo de Israel. Mas como pode haver uma grande fome se ele servia ao Deus Todo-Poderoso? Segundo os teólogos, dizem que o povo estava virado as costas para Deus. Pode ver que quando nós temos uma vida com Deus e viramos as costas, a Bíblia fala assim, que nós somos uma casa. E aí a gente aceita Jesus. O Espírito Santo vem e limpa, tira tudo aquilo que é ruim de nós. Tudo aquilo que tiver de ruim dentro do nosso coração, Ele tira da nossa mente. A Bíblia fala que o Senhor vai nos limpando. Obrigado. Fala que o Senhor vai nos limpando, tirando tudo aquilo que é mal da nossa vida. Os pensamentos impuros, os palavrões, o costume de enganar ao próximo, o querer ser esperto, porque o ditado popular aí diz que o mundo é do mais esperto. Então a Bíblia diz que vem o Espírito Santo e tira tudo, essas coisas, esses embaraços, esses hábitos, os pecados, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Só que aí chega um tempo, nós começamos a dar as costas para Deus. E aquele espírito maligno que estava na nossa vida, que fazia nós mentirmos, nós trairmos, nós enganarmos, nós nos embriagar, nós nos destruirmos, nós não ter amor ao próximo. Esse espírito ele foi tirado da nossa vida. E a Bíblia diz que ele sai para passear sobre a terra. E imagino eu que ele sai procurando casa. Vê se não tem alguém que não tem o Espírito de Deus para ele fazer morada. Só que aí ele não encontra casa nenhuma. Ele faz o que? Ele vai retornar. E se eu tiver me afastado de Deus, a Bíblia diz que Ele entra na minha vida e chama mais 8. E como eu era antes, se eu enganava, se eu era alcoólatra, se eu era um drogado, o que eu fazia de errado, a Bíblia diz que o meu estado se torna pior do que o primeiro, porque vem Ele e traz mais 7 espírito maligno para nos atormentar, para fazer com que nós perdemos a direção de Deus. Assim como estava esse povo, sem direção de Deus. O povo não queria saber de nada de Deus. Então a Bíblia diz que veio o exército inimigo e cercou. E se nós lermos alguns versículos antes, a Bíblia diz que já havia sido tido uma batalha, já tinha sido cercado o profeta Eliseu. Porque a Bíblia diz que esse reino, sempre quando vinha para lutar contra Israel, o Eliseu falava, faz isso que eles vão vir por aqui. Não vem por aqui não, vão por lá que eles vão descer por aqui. Aí o rei fez uma reunião entre eles e disse assim, tem algum traidor no nosso meio aqui. Imagino eu que lá devia ter algum desviado, né? Porque ele disse assim, não, meu rei, não tem nenhum traidor não, é que lá em Samaria tem um homem de Deus, que tudo que o Senhor pensa em fazer no seu quarto, Deus revela para ele. Glória a Deus, aleluia. A importância da nossa intimidade com Deus, porque tudo que o inimigo tramar contra nós, Deus vai nos revelar para que nós tenhamos estratégia para se escapar. O inimigo pode armar a cilada que for, Deus vai dar o livramento. Aleluia. A Bíblia diz que
O povo cercava, mas na hora de pegar não dava. Aí chegou um dia que eles cercaram Eliseu. Aí o jovem acorda de manhã, imaginou ele abrindo a porta da tenda assim, e vê aquele monte de soldados. Ele chega para Eliseu e fala: Eliseu, acho que agora é nosso fim, não tem mais jeito. Eliseu falou: por quê? Você viu tanto de soldado que tem ali? Ele falou: nossa, maior são os que estão com nós do que o que está no mundo. É disso que nós temos que entender, que maior é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Que no entanto, quando ele entra na nossa vida, aquele espírito que saiu, se ele for dar a volta à terra e voltar para querer fazer morada na casa dele, e essa casa dele for nós, e nós tivermos o Espírito Santo de Deus, ele não entra. Ele não entra porque tem aquele que é maior. E a Bíblia diz então que o povo deu as costas para Deus. E eles pegam e são cercados. A Bíblia não relata quanto tempo cercou, mas eu fico imaginando que foi muito tempo, porque começou a faltar comida. Eles começaram a comer cabeça de animal e fezes de pombo. Eles pagavam para comer. A escassez foi tão grande que uma mulher disse para outra: hoje nós comemos meu filho, amanhã nós comemos o seu. Ato de canibalismo. O desespero daquele povo por causa de comida. Eles se matavam, comiam o que não devia, mas não tinha coragem de lutar. Aqui eu me atento numa situação que Deus me ensinou e tenho certeza que vai ensinar a igreja. Muitas das vezes as pessoas estão vivendo uma situação tão difícil e sabem que só Deus tem poder para mudar a história dele, mas ele não luta, prefere viver comendo fezes de animais do que lutar porque ele quer. Fica estagnado. Ele vive uma vida sofrida, mas não tem coragem de lutar. Aí, como dizia meu pastor começo dos anos 2000, o crente Gabriela: eu nasci assim, eu cresci assim. Então, se não um desenho lá, ó dia, ó céu, ó vida, ó azar. Prefere ficar reclamando do que ir lutar. Estão passando por necessidade, está vivendo uma situação difícil, mas não consegue se levantar para lutar. A Bíblia diz que o rei rasga sua roupa quando vê aquela situação imprópria, pedindo socorro a Deus, se humilhando. Quando algum judeu rasga sua roupa, ele estava se humilhando diante de Deus. Pode ver que se estudar a história deles, quando eles passam uma dor, uma situação muito difícil, o que eles faziam? Rasgava sua roupa e jogava cinza sobre a sua cabeça e ponhava pano de saco, mostrando que estava se humilhando diante de Deus, para Deus mudar aquela situação. E nós, o que temos feito? Estamos passando por luta? Como estamos vivendo? Estamos passando dificuldade, mas como estamos vivendo? Será que nós vamos esperar toda essa situação nos cercar, aonde nós olharmos e não ter condições para melhora de lado nenhum? Porque aqueles homens não tinham. Dentro da cidade que eles moravam, uma escassez. Por lado de fora, um exército esperando para matá-los. Se vai para a luta, morre de repente. Preferiria ficar morrendo à míngua. As pessoas morrerem à míngua, na dificuldade. Eu estava vendo um ciclo de prata, custava nada mais de 11 reais. Se fosse transformar por dinheiro no dia de hoje, eles estavam pagando mais de 11 reais por um pouco de fezes de pombo. E não tinha coragem de ir lutar. Os cristãos estão assim.
mendigando a bênção. Fazem de tudo para receber a bênção, mas não tem coragem de lutar para que Deus abençoe ele, para que ele possa vencer a guerra. Quando fala de luta, eles fogem. A situação está difícil, pastor. É porque o senhor não está na minha pele. Mas Deus sabe. Não estou na sua pele, mas Deus sabe que Ele pode reverter o seu quadro. Aleluia. Basta você querer. Nós temos que querer ter a decisão de mudar. Quem vai mudar é Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Mas você tem que querer. É o livre-arbítrio. Você prefere ficar sofrendo do que encarar a dificuldade? Encarar o leão? Encarar o urso? Encarar o gigante? Ou se prefere ficar acuado, vendo tudo de errado, tudo desmoronando dentro da nossa família? Em vez de nós fazer algo para mudar, nós só reclamamos, entregando os nossos para o inimigo, matando os nossos filhos, matando nossos filhos na fé, porque em vez deles olharem para nós e ver que nós temos um Deus que pode mudar o quadro, nós só simplesmente acovardamos diante da situação. Temos um exército lá fora, mas tem um Deus para nos ajudar. Aleluia. Sempre vai ter. O adversário sempre vai estar lá fora, mas o nosso Deus está dentro. Temos como reverter o quadro. A Bíblia fala que o rei culpa o profeta. Isso é culpa de Eliseu. Culpa o profeta. Os dias de hoje não é diferente. Se as pessoas estão dentro da igreja e começam a passar luta, eles culpam todo mundo. É o obreiro, é o pastor, é o diácono, é o presbítero, é a igreja que não está mais fervorosa, é as pessoas que não oram mais, mas nunca vê que é ela que está acovardada, ela que não se posiciona para lutar. Que para nós vencermos um exército lá fora, tem que ter um exército aqui dentro preparado. Tem que ter alguém que fala assim: não, em nome de Jesus nós vamos vencer essa batalha. Não podemos permitir que o inimigo cada dia mais e mais vai nos acuando, fazendo cada dia mais e mais nós baixando a cabeça diante da situação difícil e se conformando. Aquelas mulheres estavam tão conformadas que elas fizeram algo absurdo. Aquele povo estava tão conformado, tinha tanto medo, que estava vivendo uma situação e fazendo algo absurdo. Quem vai comer? Nem as pessoas que nós vemos aí fora, nós vemos comer que não tem casa hoje em dia, que vivem na rua. Você não vê eles comer esterco de animal, de pombo? Você não vê. Mas aqui a situação para eles estava uma calamidade. É como se eles tivessem abrido mão de lutar. Falar: agora não tem mais jeito. Essa batalha não dá mais. A outra, Eliseu estava lá e nos ajudou. Agora essa daqui, o rei disse que o Eliseu está contra nós. O homem de Deus que era para nos abençoar agora está contra. A igreja que era para nos ajudar está nos deixando a perecer. Mas a Bíblia fala que o homem de Deus ainda ouviu, ficou sabendo. E disse o rei: assim me faça Deus o bem de aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. O que o profeta tinha a ver com o pecado daquele povo? O povo que virou as costas e estavam jogando tudo nas costas do profeta.
É o que nós vemos nos tempos de hoje. As pessoas não querem um compromisso com Deus, não levam a sério as coisas de Deus, não tem responsabilidade com as coisas de Deus, não tem compromisso com oração, não tem compromisso com jejum, e aí quer culpar que o pastor ou a igreja não está fazendo o papel dela. Pode ver, as pessoas estão vivendo assim hoje. Só falta pedir a cabeça do pastor. O rei falou: não, esse homem tem que morrer. Agora, que culpa ele tem? Se eu não quero saber das coisas de Deus, estou voltando as coisas para Deus e o inimigo está avançando. Se é eu que tenho que decidir para lutar, o que o meu vizinho tem a ver se eu não quero lutar? O meu irmão, o que o meu irmão tem a ver se eu não quero saber de orar? Se o que minha irmã tem a ver se eu não quero saber de jejuar? Se eu não quero saber de nada de Deus? Aí só tem o que? A reclamar, a faltar. Às vezes ele tem alguma coisa, em vez de ele dar graça pelo que tem, por causa de virar as costas para Deus, o que ele faz? Reclama do que não tem. Tem saúde, tem casa para morar, mas vai reclamar do que lhe falta. Por quê? Não está vendo a mão de Deus na vida dele, porque já está longe de Deus. Reclama. Estava, porém, Eliseu sentado à sua casa, juntamente com os anciões. Enviou o rei um homem de diante deste, mas antes que o mensageiro chegasse, a Eliseu disse este aos anciões: vedes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Preste atenção. Quando o rei manda buscar Eliseu, Deus já tinha avisado ele: ó, vai vir alguém aí que vai querer sua cabeça. Antes do cara chegar, a Bíblia fala que quando Eliseu acaba de falar, o homem chega, o mensageiro chega. Pode ver que é assim. Quando nós temos uma comunhão com Deus, Deus vai mostrar a situação. Deus nem acaba de falar o nosso coração, o inimigo já vem com o levante. Nós caímos se nós quisermos, porque orientado é que a Bíblia diz que não tem nada, nenhuma perseguição, nenhuma luta. Deus só vai permitir que nós passamos aquilo que nós podemos suportar, e mesmo assim Ele dá um escape. Então não adianta nós falar: não, mas eu tenho uma fraqueza nisso. Nós só pecamos se nós quisermos. O diabo não põe um revólver na nossa cabeça e fala: ó, você vai xingar hoje, ó, você vai falar o que não deve. Pastor, mas eu fico nervoso, eu fico irado. A Bíblia diz o que? Irei, mas não pequei. Irar eu posso me irar, o que eu não posso é pecar. Vai dar vontade de falar o que não quer? Vai. Vai dar vontade de xingar? Vai. Mas você não é obrigado. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de Deus, em vez de você xingar, você vai dar glória a Deus. Eu lembro quando eu era do mundo, se eu estivesse andando, eu tropeçava, eu xingava até a sombra de onde eu tropecei. Por quê? Não tem temor a Deus. O coração está cheio de maldade. Mas hoje, se a gente tropeça, ou bate o cotovelo, ou como diz minha mãe, o ossinho da miséria num cantinho assim, que a gente fala: ô glória! Porque o coração está cheio da presença de Deus. Então, se nós buscarmos e nos enchermos, nós não vamos dar brecha para isso. Vai vir um levante, mas Deus vai te avisar. Vai vir a luta, Deus vai te avisar. O inimigo vai se levantar, mas antes de ele chegar à sua porta, Deus vai te avisar: ó, está vindo situação assim, assim, assado. Não tem como passar as coisas encobertas diante dos olhos de Deus. A Bíblia diz que os olhos de Deus contemplam toda a terra.
atributo chamado onisciência. Ele está ciente de tudo que acontece. Ele tem um atributo chamado onipresença. Ele está presente em todos os lugares. Então não tem como, se o inimigo estiver neste momento tramando algo para você, para que aconteça algo amanhã, Deus vai te avisar para que você não passe por tal lugar, porque Ele está te dando livramento. Mas eu tenho que correr? Não, Deus está dando estratégia. Foi assim com Eliseu. Pode ler o capítulo, no começo do capítulo você vai ver. O exército inimigo armava a cilada para o lado direito, Deus falava, não, vai pelo lado esquerdo. Armava a cilada em cima da montanha, Deus falava assim, vai pelos becos. Deus dava direção diferente, porque os inimigos não pegavam. E Deus mudou? Não, Hebreus diz o quê? Que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar para fazer o capricho de ninguém. Ele não vai se tornar um Deus diferente porque eu quero que Ele seja, ou alguma outra pessoa queira que Ele seja. Ah não, eu só sirvo Deus se Ele for assim, 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 assado. Então vai servir o Deus, mas não o nosso Deus. Vai servir o Deus dele, porque o nosso Deus é imutável. Do jeito que Ele era lá no princípio, antes de eu existir, Ele é hoje e vai ser eternamente. Nada pode mudar Deus. E a Bíblia então diz que Eliseu lança uma palavra. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas. Aleluia. Deus até a hora, a data da sua vitória, dependendo da sua intimidade com Deus. Para isso temos que ter intimidade com Deus. Não podemos levar as coisas de Deus de qualquer maneira. Pode ver que aquele povo estava morrendo. Deus só deu para quem? Para Eliseu, porque Eliseu tinha uma vida com Deus. Eliseu abriu mão de tudo. Quem conhece a trajetória do começo da vida de Eliseu, todo mundo sabe que quando Elias chega diante dele, ele diz assim, aonde tu for eu vou, mas eu quero porção dobrada. Aí Elias disse, então vamos. Falou, peraí, só vou despedir do meu pai. Foi lá, despediu do pai, catou o carro que puxava, ou os boi puxava, matou os boi, queimou o carro, fez um churrasco lá, para lembrar assim, nunca mais eu vou ter que voltar para este lugar. Abriu mão da família, abriu mão de tudo. Aí Elias dizia assim, espera aqui na beira do Rio Jordão, que eu vou até Samaria. Não, onde tu for eu vou. Não, espera aqui em Samaria, eu vou até do outro lado do... Não, onde o Senhor for eu vou. E a Bíblia diz assim, que Elias diz para ele assim, na hora que você vê que eu for tirado, aí você vai receber o que você quer. Ele abriu mão. E aí o povo ainda falava, hein, não sei se você está indo atrás desse Elias aí, Deus vai recolher ele. Você acha que ele ficava preocupado? Não, nem vem essa história para cá. E a Bíblia diz então que quando Elias é levado, a capa cai sobre Eliseu. Ele recebe. Se você ler o ministério de Elias, a Bíblia diz que ele fez 7 milagres. Se você ler a história de Eliseu, fala que foi 14. Porção dobrada. Então, ele abriu mão de tudo. Por isso que ele falou aqui e aconteceu o que ele disse. Quando nós falamos e não acontecemos, então Deus tem que fazer tudo o que nós falamos. Não, ele só falou porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou no coração dele. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um arqueiro de flor, de farinha por um ciclo de 2 de cevado, por um ciclo à porta de Samaria. Falou até o tamanho da bênção, falou até o que eles iam, esse com abundância.
estão passando fome, amanhã vocês vão comer até se fartar. Se vocês não tinham nada, vocês vão passar até de monte. E a Bíblia diz que um homem duvida. Aprendemos mais alguma coisa a respeito disso? Que muitas pessoas estão com a vida morta espiritualmente, porque a gente está pregando a palavra, está falando da parte de Deus, e as pessoas não tomam atitude, as pessoas não querem receber, as pessoas duvidam da palavra. O que aconteceu com aquele homem? Porém o capitão, cujo braço o rei apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela nos céus, poderia suceder isso? Ainda que Deus abrisse a janela do céu, Eliseu, não ia ter tanta comida para esse povo aqui não. Não teria como isso acontecer, Eliseu. O rei já estava falando que tinha que arrancar a cabeça de Eliseu, porque a culpa de todo o mal daquela nação, todo o mal daquele povo, era por causa do homem de Deus. Alguém tinha que ser culpado, né? Alguém tinha que pagar o pato. Uns são fracassados, e pode ver que os que mais apontam é aqueles que querem, mas querem do jeito deles. Se não for do jeito deles, pode ver, eles vivem com uma vida derrotada. Pode ver os frutos dele. O problema está nisso daí. Às vezes a pessoa tem um bom carro, uma boa casa, um bom emprego. Ele acha que isso é o que mais voga diante de Deus. Então ele chega dentro da igreja, se não pregar o que ele quer ouvir, ele vai embora. Se não for para massagear o ego dele, ele vai embora. Você pode ver que é pessoas que estão doente, está longe de Deus, fica duvidando das coisas de Deus. Quanto mais eu estou longe de Deus, mais as coisas de Deus não fazem sentido para a minha vida. Isso é óbvio. Por quê? Porque quanto mais longe de Deus eu estou, mais homem natural eu sou mais homem carnal. E a Bíblia diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que vão adorar Ele, o adorem em espírito e em verdade. Aleluia. Acha, Eliseu, quem você pensa que é? Da onde vai aparecer tanta comida assim? Não é porque você orou lá atrás e aquele exército tudo ficou cego e tudo aquilo aconteceu. Como que vai ser possível isso? Pessoas longe de Deus. Quantos a gente fala, vem para frente, recebe oração. A pessoa recebe oração, quando chega na casa dele, na primeira dificuldade, fala, sabia, isso não tem mais jeito. Isso não muda mesmo. Esquece que quem vai operar é Deus, vai depender da tua fé. Recebeu a oração, tomou posse, chegou em casa, viu que a adversidade, o inimigo se levantou. Você tem que tomar posse. Fala, não, o profeta disse que vai mudar. O homem de Deus disse que vai mudar. Eu não aceito isso. Porque eu acredito que vem de Deus. A salvação, a restauração, a libertação. É só Deus que pode fazer. Então eu não aceito o inimigo dentro da minha casa. Porque Deus, eu acredito que Deus está na minha vida. Porque se nós não acreditarmos, nada vai acontecer. Só vamos continuar mortos. O que foi o resultado dessa incredulidade deste homem? O profeta respondeu. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Está duvidando da libertação? Você vai ver a libertação do irmão que está do seu lado. Está duvidando da restauração? Você vai ver do irmão do seu lado. Está duvidando da salvação? Você vai ver do irmão do seu lado. Mas você não vai viver, porque você é incrédulo. A incredulidade atrapalha. A Bíblia diz que quando aquela mulher toca em Jesus, que
tua fé te salvou. É a fé nossa que vai salvar. A salvação vai entrar em casa através da minha fé. Então o que eu devo fazer a partir de hoje é entrar dentro de casa e falar: Senhor, a minha fé vai trazer salvação para dentro da minha casa, porque eu creio. Está difícil, Senhor, mas eu ainda acredito que o Senhor é Deus do impossível. Muitas das vezes a gente vai olhar para a circunstância, achar que não tem jeito. Por que só Eliseu conseguiu ver que aquela situação tinha jeito? Porque naquela época Deus só se revelava ao profeta. E hoje nós temos um privilégio, preferimos viver na incredulidade do que tomar posse. Deus pode revelar para cada um de nós hoje. O véu foi rasgado, o acesso é nosso. Nós não precisamos fazer igual eles, ir até o profeta. Temos que tomar posse da palavra pregada, é óbvio, é necessário. É a palavra que tem o poder da transformação, não é o pregador, é a palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz que ela é mais poderosa do que uma faca, uma espada, que corta para os dois lados, que faz divisão entre o espírito e a alma. É a palavra de Deus que vai entrar lá e tirar todo o mal. Talvez não vai tirar do jeito que você queira de uma vez, mas vai sair. O que você tem que fazer é todo dia você chegar lá e bater o pé. Salvação entrou dentro da minha casa, como entrou dentro da casa de Zaqueu, como entrou dentro daquela mulher na casa do fluxo de sangue, como entrou dentro da casa de Jairo. Salvação tem que entrar. A vida tem que entrar lá, o alimento. Mas para isso nós temos que ter postura, já viver como se estivesse acontecendo. Qual é o meu problema? Qual é a minha dificuldade? A família? Chegar dentro de casa como se fosse todo salvo. Chega saudando, a paz do Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão. Vamos orar para comer aqui. Nós nunca fez isso, a partir de hoje nós vamos fazer. Vamos orar para almoçar, vamos orar para jantar, vamos orar para dormir. Não quero, então eu vou orar. Nunca vi a senhora orando, a partir de hoje você vai me ver de joelho. A partir de hoje você vai me ver de mão levantada. A partir de hoje você vai me ver eu guerreando. A partir de hoje você não vai mais me ver com a atitude de quem está morto, ou de quem duvide. Posição de quem quer saber da vitória. Pode ver que Deus só vai atrás dos valentes. Se nós estamos hoje aqui porque nós somos valentes, Deus acredite em nós. Quem ia sair da sua casa debaixo de chuva para ouvir a palavra, se não for valente? Então você tem condições de mudar a história da tua casa, a história da tua família. Basta querer. Mostrar força. Chorar, tem que chorar, chora nos pés do Senhor. A hora que você for orar, você fala: Senhor, eu não estou aguentando mais. Mas diante do inimigo você tem que estar como um soldado valente. Aqui ele não vai passar. Aleluia. Pode até entrar, mas se ele entrar, ele vai cair em nome de Jesus. Quer guerrear? Quer vencer? Quer parar de comer aquilo que não é bom? Deus dá estratégia. Depois, se você puder, medite neste texto. 2 Reis capítulo 6. Leia uma vez, não conseguiu entender, leia a segunda vez, que Deus vai fazer algo na sua vida, porque essa palavra tem poder, é ela que muda, ela que mudou a minha história, mudou a história de muitos. Quando nós olhamos com carinho para esta palavra,
Quando nós olhamos para essa palavra e acreditamos que ela é que faz algo que você nunca viu. Sou testemunho vivo, igreja. Se cheguei aqui até hoje, foi por causa desta palavra. Porque se não fosse esta palavra, talvez eu estaria como aquele homem, morto. Porque não acreditava em nada. Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. O que Deus está falando para a igreja? Se você duvidar, você vai ver todo mundo recebendo milagre, mas você não vai receber. Não tem como. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Só conseguimos agradar a Deus através da fé. E o agradar a Deus é como? É eu ver que eu tenho algo, mas eu não consigo mudar, então eu tenho que pegar e colocar na mão de Deus. Aí Deus vai trabalhar do jeito dele. Eu não posso falar, entregar agora e amanhã já pegar de volta. É o que muitos fazem. Deus, cuida da minha família, do meu filho. Aí ele sai e você fica desesperado. Acontece dele tropeçar, machucar a unha, você fica em choque. Aí meu filho. Não, tratar de Deus é diferente. O chacoalhar a figueira, se necessário leva para o leito. Se necessário, quantos nós vemos testemunho que pessoas morreram, depois foi até o inferno e depois ressuscitou. Trabalhar de Deus é diferente. Quantos que dizem que sofreu um acidente e ficou à beira da morte? Trabalhar de Deus não é igual a nós. O nosso jeito de mudar é querer mudar na marra. Não, você tem que aceitar Jesus, você tem que ir para o Evangelho, você tem que ir para a igreja, você não pode viver essa vida, você morrer assim, você vai para o inferno. Deus não fica falando isso. Deus já faz um particularzinho dele. Você não quer ouvir? Então vamos dar um jeito aqui. Vou dar uma chacoalhadinha na figueira. Vou dar um sustinho nele, fazer ele sonhar com a morte. Nossa, Deus é terrorista? Não, Deus não é terrorista. Você que é incrédulo mesmo, eu que sou incrédulo, nós que somos incrédulos, teimosos. Deus está falando e nós não queremos mudar. Pode ver, nós somos assim. Essa exceção está na humanidade. Olha aqui quantos anos se passou de ter escrito esta palavra. E qual é a diferença de hoje para o povo daqui? A única diferença é que o povo aqui era circuncidado, e os de hoje não se circuncida mais. Mas a teimosia é a mesma. Deus fala, Deus fala, Deus fala, e o povo está teimando. Ele prefere viver na sofrência. Nós preferimos viver sofrendo. Acreditamos que é muito melhor às vezes. Mas não. A Bíblia fala que é melhor obedecer do que sacrificar. Por que a Bíblia diz isso? Samuel falou para Saul: Saul, daqui 7 dias eu volto, nós vamos fazer o sacrifício. Aí deu a data e nada de Samuel aparecer. E imagina o Saul, né? Como os dias de hoje, tudo ansioso. Eita, Samuel, vem logo. Samuel, onde você está? Cadê você, Samuel? Ei, Samuel. Ah, sabe o que fazer? Como eu sou rei mesmo, acho que eu vou lá, adiantando, né? Eu vou ajudar a Deus. Vou lá fazer o sacrifício. Mas qual que era a ordem? Esperar. O rei não tinha autoridade para sacrificar nada. Quem tinha que fazer o sacrifício a Deus era o profeta, era o sacerdote, que era na época Samuel. E ele vai lá. A Bíblia fala que quando ele começa a fazer o sacrifício, quem chega? Samuel.
Falei, Saul, hein? Tu é obediente demais, hein, Saul? Qual que foi a ordem que foi passada? Deus não quer saber do sacrifício, Deus quer saber da obediência, Saul. E o povo de hoje é assim. Sacrifica, mas não quer obedecer. Por isso que as coisas não vão. As pessoas sofrem sacrificando, lutando do jeito dela, querendo fazer do jeito dela, mas não quer fazer do jeito de Deus. O X da questão é esse. É você entender que você precisa obedecer. Eu tenho que ser um robô? Não. A obediência não quer saber, não está dizendo ser robô. A obediência é um sinal de honraria. Pode ver que o primeiro mandamento com promessa é o quê? Filhos, obedecer seu pai e sua mãe para que prolongue seus dias na terra. É o primeiro mandamento com promessa. Quer ter vida longa? Obedece pai e mãe. Pode ver que os antigos viviam mais por quê? Que o pai falasse e estava ali. Eu já sou dessa época. Se meu pai pegasse um vidro desse aqui, esse aqui é de plástico, mas se ele falasse assim, isso daí é de vidro, tinha que ser de vidro. Vai contrariar para tu ver. Da época que falasse assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Se meu pai chegasse, o horário do meu pai chegar fosse 6 horas da tarde do serviço, 10 para 6 ninguém nem entrava no chuveiro mais. Ou esperava ele chegar e tomar banho, ou tomava antes. Porque se ele chegasse não podia estar ninguém no chuveiro. O chuveiro tinha que chegar, tinha que ser ele tomar banho. Graças a Deus pela vida dele. Aprendi muito que lá fora eu nem sofri por causa disso. Por quê? Porque eu sabia respeitar. Então eu sabia entrar em qualquer lugar e sair por causa da educação. Sabia meu limite. Sabia que se dali para lá faz parte daquela pessoa, por que eu vou atravessar? Não precisava da pessoa estar ali, eu já sabia da minha consciência. Então quando nós não entendemos o limite, o que é obediência, a gente vamos querer fazer o que quiser. E com isso acabamos fazendo o quê? Não obedecendo, não honrando, não acreditando. Ou seja, fazendo tudo ao contrário. Aí você vê, pode ver que é desordem. A desordem é o quê? Falta de ordem. Simplesmente, se não obedece, pode ver. Eu vejo um exemplo, eu tenho uma cachorrinha em casa. Pensa numa cachorra obediente. É verdade, educadíssima. Não faz necessidade dentro de casa. Ela é tão obediente que nem para latir ela serve. É verdade. Nem para latir ela late. Porque foi educada para viver num lugar onde não se podia fazer barulho. É educada. Pode ver, chega todo mundo ali, ela não late. Pode chegar 200 pessoas aqui, Ela fica ali no meio, você não vê um latido dela. Só late se for para pedir comida. Isso ela fica gritando lá no pé da orelha da mulher lá. Nós que estamos comendo. Mas fora isso, por quê? Foi educada. Se eu sair com ela na rua, for um lugar que eu conheço, eu posso tirar a coleira dela e vai andar do meu lado. Anda um pouquinho na frente e fala, volta, ela volta. Educada. Aí as pessoas querem viver do jeito que quer. O povo aqui, estava das costas para Deus. Deus passava direções, não queria nem saber. Queria viver do jeito deles. Aí chegou como? A dificuldade vem, aí todo mundo quer culpar Deus, quer culpar o profeta, quer culpar a igreja. E eles nunca veem que eles estão errados. A cegueira é tanta que eles não enxergam o erro deles. Vê o outro, mas o deles não. Aí o outro recebe e ele não, e fica questionando. Por que a pessoa foi abençoada? Chegou ontem na igreja, olha quanta bênção que está recebendo. É porque ela chega, ela está com o coração voltado para obedecer. O pastor fala, vai orar, irmão. Vai orar. Ô, irmão, vamos jejuar? Vai jejuar. O que você falar para ela fazer, eu lembro. Chegar na igreja, o pastor falava, tem 7 dias de culto, e os 7.
Tem que chegar 1 hora mais cedo. Eu chegava 1 hora mais cedo. Só se eu estivesse trabalhando, é óbvio, porque aí não dá. Mas o que o pastor falava para fazer, eu e a mulher, vamos embora, e arrastava as crianças junto. De domingo, quer trabalhar na igreja, tem que estar na escola dominical, não pode chegar atrasado. Era assim, não era? Era regime. Era assim, do jeito que o líder determinava. Se eu acreditava que ele era um homem de Deus, então eu acredito que era Deus que dava a direção para ele. E com isso a igreja só ia crescendo. A igreja crescia. E o povo crescia, não só na quantidade, na qualidade do ensino da palavra. Se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disse, não comerás. Porque ele duvidou. Talvez você tenha orado quanto tempo aí pela sua família, mas tem duvidado que Deus pode mudar. Não adianta orar se você não acreditar. Tem que orar profetizando que no tempo oportuno, no tempo de Deus, a escama vai cair. É isso que temos que fazer, orar e acreditar. Porque muitas das vezes a gente ora, na hora que a dificuldade chega, nós não conseguimos acreditar. Nós blasfemamos, nós murmuramos. Isso é nós, eu não estou isento disso não. Por isso a Bíblia até fala, por alongar-se a esperança, o coração entristece. Por demorar as coisas acontecerem, você fica na expectativa que vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã. Vai acontecer amanhã, chega amanhã, nada acontece. Acho que não vai dar certo não. Acho que não é de Deus não. É igual o povo no deserto. Era 40 dias, ficou 40 anos de tanto murmurar. Isso é um grande ensino para nós. Está difícil? Louva a Deus. Para nós orarmos. Paulo e Silas presos. Apanharam. Podia estar lá murmurando. Apanhamos porque pregamos Jesus. Apanhamos porque fizemos as obras. Pode ver que tem muito assim hoje em dia. Essa luta é por causa que eu comecei a fazer a obra. Essa luta é porque eu comecei a trabalhar na igreja. Essa luta é porque eu aceitei Jesus. Essa luta é porque eu batizei. Pode ver que tem muito disso dentro dos crentes Nutella de hoje em dia. Só que a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos, porque tinha orado e libertado uma pessoa de espírito de adivinho. Apanharam e foram presos. A Bíblia diz que quando foi meia-noite, Paulo falou: Silas, vamos adorar agora. E a Bíblia diz que eles começaram a orar e adorar. E o que aconteceu? As cadeias se abriram. As cadeias se abriram porque eles apanharam fazendo a coisa certa, mas não reclamaram, não falaram: ó Deus, estou fazendo tudo certo, ó. Eu tenho orado porque o pastor falou, eu tenho jejuado porque o pastor falou, eu tenho ido na igreja, o que o pastor tem falado eu tenho feito, mas nada está acontecendo. Eles não falaram isso. Paulo, vamos adorar, só nos resta adorar. Pegaram e adoraram, e aí a glória de Deus desceu. A glória de Deus desceu. E não é diferente na nossa vida, porque a Bíblia diz que Deus não mudou. O que precisa é nós adorar, mas de coração. Exatamente, a adoração é a principal. É o principal da nossa vida, é a adoração, independente do que você está vivendo. A vontade pode ser de chorar, mas adore.
Adore. A luta pode estar fazendo você sofrer, pode estar doendo. Adore. Em vez de ficar bravo, adore. Em vez de fazer como inimigo, murmurar ou duvidar, adore. Sempre vá na adoração. Você vai ver se as cadeias não vai cair. Não tem nada que impede. Pode ver que a pessoa, quando ela adora, ela é liberta. Feche os teus olhos. Só uma coisinha, eu oro direto com meus filhos, meu filho que é católico. O Senhor vê, se eu fosse desanimar, eu tenho orado aqui, eu oro, o Senhor traz o Rogério, falando, eles me conhecem a verdade. Passa para o lado, após a oração, para não dormir desenho da missa aí, ó. Chega em casa, conversa, eu vou desanimar, eu oro direto. É isso aí. Eu oro direto, tenho certeza que um dia vai ser. Em nome de Jesus. O que adianta ser feliz, estar bem de vida e não ter Jesus? Não ter a salvação. Não adianta. Não, e outra coisa, eu vi que ela fala, joga o verde, né, para eles, para ver, aí ele vem tudo alegrado, eu fico feliz lá, né, o Ricardo, nem dá boi para ele, fala, Ricardo, não é assim, não, tá bem, tudo bem, eu falo assim, eu sei que não é assim, eles voltam, eu falei, mas vira e mexe, ele vai com os meninos lá na Lachareta. Uma hora a cadeia O cai. Evangelho não proíbe, não, deixa. Já é uma esperança minha. Exatamente, já deu o passo. Passa pela água do batismo e segue, né? É. Mas eu tenho fé, eu oro. Não vou falar, ai meu Deus, eu oro e eles não. Mas vai chegar o tempo. Em nome de Eles Jesus. falaram que antes de eu descer a cova, eles vão estar tudo convertido, né? E eu com pressa de descer a cova. Isso que é importante. Amém. Feche os teus olhos. Faça uma oração diferente essa noite. Quer resultado diferente? Tenha atitude diferente. Faça uma oração diferente. Peça para Deus. Peça para Ele te dar a ousadia de Eliseu. Que a hora que você falar, o milagre acontecer dentro da sua casa. Assim, Senhor, eu quero a libertação da minha casa, da minha família. Mas o que você tem que fazer é clamar. Vocês não clamam. Eu tenho ensinado a vocês, desde quando cheguei nesta igreja, que nós temos que clamar. A Bíblia diz assim, ó, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Clamar é o que? Falar em alta voz. Não precisa ter vergonha. O lugar aqui é propício para orar, para clamar. Ninguém vai falar que você está doido falando sozinho. Porque mesmo que nós não estamos vendo, mesmo que nós não estamos sentindo, Ele se faz presente neste lugar. Porque a Bíblia diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. O nosso Deus está presente esta noite. Senhor meu Deus e meu Pai, é no nome de Jesus que eu oro essa noite, Senhor. A Tua palavra foi pregada, Deus, e apresentamos diante de Ti, Senhor, aquilo que nós queremos para a nossa vida. Senhor, assim como o Senhor usou a vida de Eliseu, usa a nossa nesta noite, para tirar a nossa família da morte espiritual, para tirar a nossa família da fome espiritual, para que eles não venham ficar perecendo, para que eles tenham atitude, para que eles não façam como aquele homem, duvide do Teu poder, para que nós podemos acreditar que o Senhor manifesta o seu querer nesta igreja, através da Tua palavra, porque o mais importante aqui, Senhor, não é o pregador, mas sim o Deus que vive nele. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor se faz presente neste lugar, e o milagre vai acontecer sobre a minha casa, sobre a casa de cada um que está presente, no poder do nome de Jesus Cristo. A Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor veio em carne para desfazer toda a obra do mal. Começa a desfazer todo o mal, Senhor, da casa de cada irmão aqui presente, de
cada vida que aqui está, de cada um que tem assistido essas lives, Senhor, alcance a vida deles, transforma, tira a dureza, tire a cegueira, tire a frieza, tire todo o mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um que aqui está. Deus querido, Deus amado, vai quebrando as barreiras, ó Pai, vai quebrando, Senhor, todo o laço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Senhor, visita, meu Deus, o teu povo nesta noite, ó Pai. Entra com a tua providência, meu Pai. Tira a cegueira espiritual, ó Pai. Tudo aquilo, meu Deus, que tem impedido eles de chegar diante da tua presença. Nós oramos, ó Deus, nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Feche os teus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Senhor meu Deus, obrigado pelo culto desta noite. Obrigado, Senhor, por cada louvor que aqui foi entoado, por cada palavra aqui pregada. Obrigado por cada irmã que saiu dos seus lares mesmo nesta chuva. Eu sei que o Senhor vai honrar a fé de cada um. Eu sei que o Senhor vai transformar a casa de cada um que aqui tem pedido. O Senhor vai fazer almas da parte da família dele se converterem, aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. É o que eu te peço nesta noite, Deus. O Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece o choro de cada um, o Senhor que conhece, Senhor, a luta, a dificuldade, a necessidade de cada um. É o que eu te peço nesta noite, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus.